Podemos agendar um avivamento? O que significa realmente fazer parte de um? A gente fala sobre isso em conferências, eventos, livros. Muitas vezes até oramos e pedimos por um avivamento, mas raramente paramos para defini-lo corretamente. Nesse vídeo, veremos o que é um avivamento e o que não é. Vamos lá! Oi pessoal, Mike Duque aqui na fala e hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre avivamento. E antes de dizer o que é avivamento, precisamos dizer claramente o que não é avivamento. Então, vamos começar pensando juntos. Primeiro ponto, avivamento não é uma reunião marcada. Reuniões de avivamento ou cultos de avivamento. Essas reuniões podem até ter manifestações, adoração, tempo para imposição de mãos, o que isso é muito bom. Mas, cara, cuidado. Um avivamento não pode ser programado pelo homem, não pode ser programado por nós. Não começa às 19h30 e termina às 22 horas. Avivamento é uma obra soberana de Deus e não um evento da agenda humana. O homem não pode forçar o braço do Senhor a agir. Avivamento é algo que o Senhor faz, é por meio da sua soberania. Segundo ponto, sobre o que não é avivamento. Avivamento não é crescimento numérico de igreja ou de uma congregação. Uma igreja pode crescer numericamente por inúmeros fatores, sejam eles humanos ou divinos. Mas mesmo assim, isso não define o que é um avivamento. Uma igreja pode encher os seus cultos por boa organização, estratégia de discipulado e até mesmo evangelismo eficaz. E, gente, isso é maravilhoso, mas não é necessariamente um avivamento. Em um avivamento, há muitas conversões, mas o número em si não define tudo. Então vamos lá. Terceira coisa sobre o que não é avivamento. Avivamento não é uma reunião com extravagância emocional, com muito choro, pessoas tremendo, gritos, pessoas caindo no poder do Espírito. Cara, Deus pode até tocar as nossas emoções? Claro que pode. Pode haver manifestações físicas nessas reuniões? Sim, eu amo isso. Mas não podemos cair no erro de definir avivamento por meio dessas coisas. Uma manifestação externa nem sempre significa que Deus, às vezes, está tocando o nosso interior, movendo no nosso interior. Não vamos deixar de orar, de pedir, de buscar intensamente experiências com o Espírito Santo, mas não sejamos tão precipitados em definir algumas coisas, beleza? Então, vamos continuar aqui. Quarto e último ponto. Cara, avivamento não é uma comunidade com muitos dons. Mano, eu amo os dons espirituais e acredito na ação de todos deles, todos os dons do Espírito, eu amo isso. Mas suas manifestações devem ser a vida cristã normal, para a edificação da igreja. O Espírito Santo distribui os dons para comunidades cristãs, sim, ele faz isso. Mas é possível ter profecia, é possível ter línguas, é possível ter milagres, mas não ter caráter, não ter santidade e não ter nenhum impacto na sociedade. Então, ter dons espirituais fluindo não é sinônimo de avivamento. Então é o seguinte, já falamos sobre o que não é avivamento. Muito importante a gente ter tudo isso muito claro. Mas agora vamos tentar juntos definir o que é um avivamento. Vamos lá. Então, a expressão avivamento, ela surgiu cerca de 150 anos após a Reforma e começou a se difundir por meio de pessoas como Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley e outros pregadores ali do primeiro despertar. A palavra avivamento, ela não aparece literalmente na Bíblia dessa forma como está escrita, mas o seu conceito e o efeito dela está aparecendo praticamente em toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Então nós vamos ver, por exemplo, aí, Salmo 85, versículo 6, diz o seguinte, o Salmo de Davi, porventura não nos darás nova vida, ou não voltará a nos vivificar para que em ti tenhamos regozijo, ou para que o seu povo se alegre? Então nós vamos ver que dentro dos Salmos ele está clamando por um reavivar do Senhor, para trazer uma nova vida ao Senhor, ainda que não esteja usando a palavra literalmente avivamento.
Abacuque 3:2 também é um texto clássico que fala sobre o conceito de avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e torna ela conhecida. Então, o que Abacuque está pedindo é para que o Senhor traga vida à sua obra, que o Senhor reviva a sua obra, para que o Senhor se torne, então, conhecido no decorrer dos anos. Então, esse é o conceito bíblico de avivamento. Mas, historicamente e biblicamente, a gente precisa pensar o seguinte, que avivamento, ele é um fenômeno ligado ao momento em que Deus vai reavivar o seu povo. Então, tem a ver com a igreja, quando o Espírito Santo desperta a igreja, quando o Espírito Santo sacode a vida da igreja. Então, o avivamento não é um evento para o mundo, um fenômeno para o mundo. O avivamento é para despertar o seu povo, o povo de Deus. Então, vamos ver juntos algumas definições que foram feitas ao longo da história por irmãos que se aprofundaram nesse assunto, como, por exemplo, Richard Owen Roberts. Ele vai definir avivamento da seguinte maneira: o avivamento é a ação extraordinária do Espírito Santo numa região, num bairro ou uma nação, produzindo assim maior paixão por Jesus, poder na oração e compaixão pelo mundo. O que ele quer dizer? Compaixão pelo pecador, pelo perdido, sabe? Aquele anseio de proclamar o evangelho ao perdido. Martin Lloyd Jones também vai definir avivamento da seguinte maneira: avivamento é um batismo no Espírito Santo coletivo sobre uma região ou um grupo de igrejas ao mesmo tempo. É um encharcar do Espírito Santo de forma coletiva, como diz em Joel 2:28, um derramar, uma profusão do Espírito Santo. Então, para ele, quando um indivíduo é cheio, isso se denomina renovação. Mas quando o enchimento é coletivo, ele chama isso de avivamento. É um batismo coletivo do Espírito Santo. Um outro homem de Deus diz o seguinte, Arthur Wallis diz o seguinte, ele explica que avivamento é quando o céu se rasga e Deus desce como fruto de um clamor no nosso interior que é despertado pelo próprio Deus. Resumindo, pessoal, avivamento não é um evento marcado, não é uma experiência emocional, não é crescimento numérico da igreja, também não são muitos dons fluindo em uma localidade. Pode ter tudo isso. E, de fato, vemos isso na história, mas nenhuma dessas coisas o define. Avivamento é quando Deus traz vida novamente ao seu povo. Então, se você curtiu esse conteúdo, comenta aí, manda isso para o seu amigo, para o seu irmão, vamos compartilhar, vamos espalhar essa mensagem, porque eu creio que vai abençoar todo mundo, beleza? E antes de terminar, eu gostaria que a gente tirasse aqui um breve momento de oração para que o Espírito Santo aquecesse o seu coração com esse tema tão importante chamado avivamento, beleza? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito inflame o coração de cada pessoa com paixão pela presença de Deus, com um clamor profundo por avivamento. Derrama, Senhor, um espírito de avivamento sobre a minha geração. Derrama esse clamor de rasgue os céus e desce, Senhor, e faz de novo como nos dias antigos. Faz mais uma vez, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.